Muito bem, minha gente. Estou aqui no meu promocional. Queria, antes de começar a falar dos produtos aqui, agradecer a você, que é um sócio evangelizador da Canção Nova. O programa hoje está maravilhoso, sobre transmissão da vida. Quanta coisa ali já falamos aqui. E quem é que leva essa imagem para quem? Quem? Você que nos ajuda. E você que só assiste. Deus abençoe você. Toca o seu coração, esse coraçãozinho aí. Não, mas tudo bem. Abra a sua mão, né? Mãozinha de vaca. E que você possa ajudar essa obra de Deus que leva tanto bem para tanta gente. Está aqui o meu CD. Os 2 CDs correspondem, que tem a música Gente Linda, que é uma música a favor da vida, por uma história em cima dessa música. Essa música tem mais de 20 anos. Essa música, outro dia com a história dela, já livrou uma pessoa de fazer um aborto. Essa música, na frase, de quem chegar. Sobe aí, DJ. Ó. Chorando amor. Essa música é boa, hein? E correspondente a esse CD, tem o DVD. E tem meu livro também, As Histórias. Tem na última página, achei engraçado, a filhinha da Márcia Antunes foi em casa com o livro. E ela contando as histórias para mim. Chama Criança Fala o que Pensa, não aguenta. Muito legalzinho, as histórias do dia a dia das crianças. E tem esse CD maravilhoso do Eros Biondini, que eu participei também. Que é uma música, Deus está me abençoando. Esse homem é um homem de Deus, é um rapaz, não sei que hora que esse homem compõe, meu Deus do céu. Esse homem viaja tanto trabalho e ele compõe cada música linda. É o mais novo lançamento. Essa música Felicidade, a felicidade que é de dentro para fora. Só essa frase já valeu o CD. Muito legal esse CD. O Dunga participa também, né? Desse CD, muito legal. E lembrando a você o seguinte também, nesse final de semana 22, eu estarei em Paraguai. Paraguai, pregando o encontro para os paraguaios. Meus queridos, um abraço para essa missão maravilhosa. Tem Canção Nova em Assunção, não é? Em Assunção, estarei lá pregando encontro para as famílias. Vai ser muito legal você do Paraguai, da divisa do estado, que faz divisa com o Paraguai aí. Vá lá, nesse final de semana agora, na nossa casa, estarei lá com Marlene. Quem me seguridade foi Deus, com seu amor de padre. Ó, linda Marlene, um beijo para ela. Então, um abração para nossa casa lá, no Paraguai. Deus abençoe, Marlúcia e companhia. E no dia 22 também vai ter o Ralé de Londrina. Alô, Londrina, cidade linda, belíssima Londrina. E quem vai estar lá? Ricardo Sá. E a banda Conecta, Márcio Deschini e a banda Conexa. Lucas, que faz aniversário hoje, 18 aninhos, Lucas hoje. @Lucas Conexa. Mudou o Twitter, hein? @Lucas Conexa. O Gabriel Conexa. O Du Conexa, filho do Ricardo Sá. E o Felipe Conexa, filho do Dunga. E o Peter, que é filho do Padre João também. Então vamos estar lá cantando para vocês. Tá lindo. E no PHN, o lançamento do CD deles. É isso, Ana Márcia? É isso mesmo. Vai ser no Parque de Exposição. No Parque de Exposição. Ney. Tá escrito aí. Ney Braga. Parque de Exposição de Londrina, lá perto da Cacique. Uma abração. Essa bela, moramos lá. A menina foi bebezinha para lá, né? Quando fomos para Londrina, a menina tinha 4 meses na barriga da Márcia. É verdade. Nós não queríamos saber o sexo dos 3, mas a gente só pode ser a Miriam. Aí veio a Miriam. Veio a Miriam linda, né? Tirou olho você aí, rapaz. Pensando o quê? Tirou olho. Miriam, e aí, filha? Alôs, perguntas, recados? Temos muito alôs. Pro José Paulo de Resende, Rio de Janeiro, Newton e família de Barretos, o Alan da comunidade Shalom, o Antônio Alves, pai, seu amigo, cantor. Antônio Alves, é um CD maravilhoso, forró, nossa, dá de suar, hein? Lindo CD, parabéns, meu irmão. Exatamente, temos muita gente aqui no Twitter. Se você quiser pergunta, é só enviar twitter.com/minhafamiliacn ou pelo e-mail família@cançonova.com e acompanhar as matérias do programa pelo blog.cançonova.com/minhafamília. Muito bacana. Então, a gente está aqui conversando, né, com a doutora Clara. Doutora Clara, então, quais são os métodos... sabemos que os métodos anticoncepcionais orais são muito usados, né? Mas tem 4 mecanismos de ação. A gente não sabe explicar isso muito, a gente queria saber como que é isso para a senhora explicar para nós. Quais são esses mecanismos, quais são esses métodos anticoncepcionais orais? Então, o método anticoncepcional oral tem
os métodos anticoncepcionais orais mais comuns, né, que são os conjugados e os tricíclicos, e a principal ação dele é o quê? É a anovulação, é impedir a ovulação pelo ovário, tá certo? Certo. É isso que a gente espera, quer dizer, que as pessoas promovem é que não tenha Não tenha ovulação e que não tendo a ovulação, não tenha a fertilização. É isso que se espera quando se toma anticoncepcional, pelo menos que as pessoas não engravidem. Mas também existem mais 3 mecanismos de ação, que é, então, a diminuição da motilidade dos cílios da tuba uterina, a diminuição do muco da cérvix e a diminuição do endométrio. Então, a gente pensa o seguinte, vamos imaginar que as pílulas de baixa dosagem, que são as que mais têm se usado hoje em dia, deixam escapar um óvulozinho. Aconteça uma ovulação. E aí, acontece a ovulação, a mulher não sabe, porque ela não tem como saber. Esse óvulozinho vem, e aquilo que eu tinha explicado antes, os milhões de espermatozoides, né, encontram com aquele óvulozinho lá em cima, e acontece, então, a fecundação. Só que, naquele momento, imagina, Diácono, acontece a fecundação lá naquela tuba uterina. Pode acontecer uma gravidez ectópica lá na tuba uterina e é muito ruim que isso aconteça. Mas se não acontecer, aqueles cílios perderam a motilidade e, por isso, a fecundação aconteceu lá e a gravidez foi ectópica. Um grande dano para a saúde da mulher, perde aquela trompa, é operada de urgência. Muito bem. Outra situação que acontece é daquele óvulozinho descer e chegar naquele corpo uterino e querer nidar. Ele precisa de nidar naquele corpo uterino. Só que a diminuição da camada do endométrio aconteceu. E ele não consegue fazer aquela nidação e acontecer a placenta. Então, aquele ovinho morre. E isso leva, então, um aborto numa fase muito precoce da vida. Por isso que a gente diz que as pílulas anticoncepcionais também levam ao aborto. Né? Outra coisa que acontece é essa diminuição do muco da cérvix. Como a gente conhece pelo método de ovulação Billis, que é preciso que tenha o muco para que o espermatozoide se nutre, que aconteça toda essa mudança da cérvix uterina, o que vai acontecer? Não existe esse momento e, por conta disso, também existe toda alteração do corpo do colo do útero. São os mecanismos de ação dos anticoncepcionais orais. Nossa, muito prejudicial, né? Isso. E Pra aí saúde vem as da outras mulher. complicações também que podem acontecer, né? Câncer de colo de útero, câncer de endométrio, tromboembolismo pulmonar, as complicações, que eu acho que as mulheres deveriam procurar seus médicos e conversar com eles sobre isso, discutir. Realmente, você vê que é um assunto muito sério e é muito bom que você sabe que a igreja tem a Academia da Vida aí, são vários prêmios Nobel que dão Exatamente. opinião sobre essas coisas, opinião científica. A igreja devia se meter com esse negócio, não, agora ia rezar a missa, o padre fica quieto aí. Não, senhor. Jesus é a perfeição do humano. Perfeição do humano. Então, quanto mais humano nós formos, mais divinos seremos. Exatamente. É assim a igreja pensa. Então a igreja, quando fala, não está voando, não, caindo de paraquedas, não. Você vai se informar sobre isso. Dona Bia, um casal que não pode ter filhos naturalmente, quais passos a igreja direciona a dar? Um casal que não pode ter Filhos. Filhos naturalmente. Esses dias eu encontrei com uma moça, já grávida de uns, para ter neném já. Aham. Sabe essa história? Não? Não. E ela teve com a Márcia orientou ela falando que ia fazer uma inseminação, mas você não adota uma criança, vocês têm possibilidade, vocês podem, tem condição. E ela veio pensando nisso. E ela tinha Problema nas trompas. As trompas. Trompas interrompidas. Entupida, digamos assim, Não sei o nome. uma estenose da trompa. Sei que ela tinha na trompa. Com o exame, tudo o diagnóstico do médico que tinha. Aí estava aqui, foi na missa do Padre Roger. Pronto. Aconteceu.
Engravidou. Voltou para cá, fez exame de novo, não tinha nada. Aí voltou para agradecer. Né? Não, veio falar com o padre Rocha, não encontrou o padre Rocha, não encontrou quem? Nelson. O padre André, Nossa Senhora. Andrezinho. Falou, olha, padre André, eu estou com os exames aqui, ó. Aqui o exame antes e o exame depois. Depois. Tá aqui, ó. E eu vim aqui falar com o padre Rocha, mas eu vou falar com o senhor. Falou assim, nossa, que bacana. Vocês estão aonde? Nós vamos pousar na Canção Nova. Vocês não fazem o neném aqui, então? O quê, pai? Aí o marido ficou vermelho, o italianão, né? Ele ficou vermelho de novo na minha frente. Ele falou, faz aqui, aqui é um bom lugar. Bom fazer lugar. aqui. E ela riu, disse que ficou por isso mesmo. De tarde, conversa vai, conversa bem, fica lá, fica lá. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. É a avó, tá aqui, ó. 8 meses. Fez aqui na Canção Nova. Foi curada aqui. Tá vendo? Curou e ainda Nossa, vai lotar agora a pousada. Ave Maria, vai dizer que é santa essa pousada. Mas assim, a indicação o senhor já respondeu, que a igreja dá é de fato essa, né? Que os casais se abram, né, à adoção, a participarem também de obras, né, caritativas, educativas, creches, escolas, para que eles possam também essa paternidade, essa maternidade. E as experiências que nós temos são bem essas, né? Quando é interessante isso, né? Quando há essa abertura à vida. Adota, fica grávida. É impressionante. Que coisa, né? Né? Eu acho assim, a gente pode fazer aí uma explicação Vários casos, antropológica, filosófica, mas de fato eu vejo que é uma abertura. Sabe por que às vezes existem mulheres que têm uma exigência de serem mães, não veem a maternidade como um dom, mas como um direito. O filho é um direito? Tem direito de ter meu filho. E aí a coisa, entendeu? Olha, eu acho que é uma sabedoria da própria natureza, de verdade, porque a maternidade ela é um dom. Não é um E quando a mulher se abre, a adoção, a criança vem. Olha que beleza, né? Gente, nós vamos ter agora uma matéria muito interessante que a produção do programa preparou. Nós vamos conhecer uma família que é atendida no Centro de Formação Famílias Novas, aqui no nosso posto médico Padre Pio, né? Vamos conhecer, então, o que essa família está vivendo, como ela está vivendo. Vamos acompanhar essa matéria, então. Então, nós conhecemos o método através de um casal amigo nosso, Guimar e Eliane, né, que no caso ele trabalha com meu esposo. Daí, 6 meses antes de casar, ele começou a mostrar pra gente como que era o método, né? Daí a gente foi mesmo aprendendo, só que antes disso, a gente já 2 anos antes de casar, a gente já estava vendo a castidade do nosso namoro. Então eu vejo assim que o próprio Senhor, né, nos escolheu, né? E quando o Senhor nos escolhe, Ele nos capacita, né? Então eu vejo assim que é uma experiência muito boa, porque existe o Gilmar e a Aline antes do método Billings e o Gilmar e a Aline depois do método Billings. Eu não conhecia a minha fertilidade, então o método veio mesmo para me ensinar, para mim aprender a minha fertilidade, saber quando eu tô fértil, quando eu não tô. Então veio para mim aprender mesmo, porque eu não sabia nada disso. A gente precisa estar tendo acompanhamento com a Bia de 15 em 15 dias, porque a gente não sabe quando que a fertilidade vai voltar. E agora ele está com 7 meses, ele está alimentando, então está diminuindo as mamadas. Então, agora é mais propício para a fertilidade voltar. Para mim perceber essas variações, eu teria que me conhecer bem. Por isso que foi importante eu ter aprendido o método antes de casar, para agora eu estar vivendo, né? Na amamentação, que é uma fase difícil, né? Porque quem consegue viver a fase da alimentação, consegue viver o método depois. Através do método também é preciso a gente estar sempre em oração, né? Sempre pedindo para Deus oração, força, né? Porque exige a gente paciência. Mas é muito bom, é uma benção. A gente aconselha os casais, né? Que querem aprender, né? Que cada região tem um instrutor, né? Então a gente aconselha, porque a nossa vida melhorou praticamente 100%. Sozinha a esposa não consegue. Então precisa da compreensão dele, da anotação diária da mulher, no caso, né? Então não é difícil não, a gente tem que observar mesmo. Foi no método Billings, né, através das anotações, que eu descobri que estava grávida, né? Daí eu cheguei pro meu esposo e falei, amor, tem alguma coisa diferente aqui. Daí a gente decidiu fazer o exame. Daí a gente foi e fez o exame de sangue. Eu fiz o exame de farmácia, deu positivo. Daí depois eu fui fazer o exame de sangue. A gente decidiu abrir o exame de sangue na Capela do Santíssimo, né? Daí quando a gente abriu lá na Capela do Santíssimo, o exame deu positivo, que a bênção tava vindo. Daí tá o Lucas.
Agora que a gente descobriu o método, a gente nunca mais quer deixar, né? Porque é um método do amor, né? Então a gente quer viver isso pro resto da vida, porque é um plano de Deus o nosso casamento. E foi Deus que nos escolheu para viver esse plano, né? Então a gente nunca mais quer deixar de seguir nos caminhos de Deus. Todos os casais são chamados, né, a viver esse método, né? E pode viver com confiança, porque é um método eficaz, que dá certo e você verdadeiramente vai ser mais feliz. Olha aí. Que bacana, né? Legal, né, gente? Muito bonito, né? As palavras comovem, mas os exemplos, né? Arrastam. Que bonito falar, né? A bênção tá chegando, né? Chegando, olha aí. A Aline é uma usuária do método de ovulação Bílis, mora aqui em Cruzeiro, né? E ela é um bom exemplo para as mulheres que amamentam, né? Que o método de ovulação Bílis tem essa vantagem, né? Que ele pode ser usado desde a menarca, né? Quando a menina menstrua pela primeira vez, até a pré-menopausa. Então, durante toda a fase fértil. E a Aline, assim, ela tem bastante disciplina, né? De anotar. O esposo, vocês viram, né? E eles testemunharam o que eles testemunham lá quando eu atendo eles, né? Que depois do método, o companheirismo, né? Até mesmo o sentido do ato conjugal, né? Muito mais do que ter, do que fazer muitas vezes, mas dar qualidade àquele momento. Como que mudou a vida deles, né? E a criança, a bênção, né? A De 7 bênção, meses. que belezinha. Ô Bia, fala pra gente como é feito esse acompanhamento, quem deseja conhecer mais do método ou precisa de uma ajuda para fazê-lo, né? Como procurar, se mora aqui perto, se pode falar com você, ou se mora longe, né? Porque parece que tem gente até da Argentina aí, Miriam. A Argentina falando com a gente. Olha só. Ai, que Como é que bom. faz pra gente conhecer um pouco mais esse... Quem que é a Miriam que tá falando? É aqui, ó. A Fabi, da Argentina. Beijão Mandando pra beijos pra Fabi. todo mundo. Ah, legal. E é assim mesmo, a gente a gente tem a intenção de nuclear, né? O região, sudeste, norte, é um do negócio NBB mais ou menos assim, né? Norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Ter centros de referência de ensino do método de ovulação Bílis, porque precisa de um acompanhamento, né? Da eficácia do método, é ter uma instrutora, fazer o gráfico, né? Se não faz isso, não é usuário do método, né? Ela pode dizer que conhece, mas usuária, de fato, ela tem que ter uma instrutora. Então, aqui na região sudeste, temos aqui em Cachoeira Paulista, mas temos em São José dos Campos. E no meu blog, no blog do Centro de Formação, eu tenho o nome de todos os coordenadores de cada região. Ai, que bacana. Entende? E fora do Brasil, eu tenho atendido por Skype, assim, em Portugal, Argentina, às vezes vem pelas nossas casas de missão. Aí por Skype é legal, né? Porque é meio que online ali, então a gente Qual também blog? atende. Dá os endereços pra gente. O blog, você pode entrar, blog.cançãonova.com/famílias novas. Então lá tá instrutores no Brasil. Aí lá tem todos os instrutores credenciados pelo Semplafam, que é a Confederação Nacional que fica em São Paulo. Legal. Miriam, né? perguntas, alôs, aí alguém... Temos muito alôs para mandar. Ó. Renato de São Paulo, Diego Lopes, Yasmin Leme, Maria Celeste, a Uniceia de São Paulo, a Elaine do Mundo Novo, da comunidade Mundo Novo. Muita gente aqui falando com a gente pelo Twitter, pelo e-mail, pelo blog, por todos os meios. E tem uma pergunta aqui, pergunta para a doutora. Doutora, qual livro que vocês indicam sobre o método Billings? Livro? Nós temos vários livros e, na verdade, assim, seria interessante que ela tivesse uma instrutora que tivesse o acompanhamento na cidade dela. Depois a gente pode estar olhando o e-mail junto, ela pode direcionar o e-mail para a Bia e a Bia pode estar orientando. Temos vários livros, mas seria muito interessante que ela tivesse seu instrutor junto dela que pudesse estar orientando. Nós temos vários livros, e aqui na Canção Nova mesmo, e na Livraria Católica da cidade dela também tem livros. E os nossos livros são ótimos, tem Ensinando o Método Billings, tem parte 1, parte 2, é muito bom. Eu tenho certeza que ela vai Encontrar. Qual que é o encontrar. e-mail, Bia? O meu e-mail? Que pode... famíliasnovas@cançãonova.com. Pronto, facinho de Famílias novas. famílias novas, né? Para o mundo novo. Doutora Clara,
Quais são falar um pouquinho sobre as diferenças entre planejamento familiar e controle de natalidade. Qual é essa diferença, né? E na sociedade de hoje, existe algum tipo de pressão para reduzir o tamanho das famílias? Ah, existe. Existe. Então, esse tema é bastante interessante, porque se a gente for num posto de saúde aqui no PSF da cidade, nós temos planejamento familiar e eles distribuem anticoncepcionais, camisinha, né? Para que os jovens façam o planejamento familiar. DIU também. O DIU, enfim, distribuem isso. A linguagem que eles usam é bem interessante, porque eles falam, façam para não ficar doente, né? Usem, previnam-se, como se fosse uma doença. Então, é uma mentalidade contraceptiva, uma mentalidade da cultura da morte, e eles dizem estar fazendo o planejamento familiar. Tanto que nós usamos o termo, né, paternidade responsável, procriação responsável, justamente, ou no caso do método, planejamento natural da família. Porque os órgãos de saúde usam exatamente esse termo, planejamento familiar. No controle da natalidade, cai naquilo que nós conversamos no início do programa, em que o governo decide quantos filhos você e o Nelson vão ter. Nossa. Então, aqui no Brasil, os casais vão se casar, mas eles vão ter um filho. Como Existe acontece isso né? em outros países, né? Que é uma intervenção, no caso do Estado, sobre o número de filhos. E, claro, por trás disso, muitos interesses que não vem ao caso aqui a gente colocar. E olha, eu vi uma conversa uma vez no avião estarrecedora. Empresários conversando que o frete de comida para cachorro é mais caro que o frete de um caminhão de arroz. Está se pagando mais para comida de cachorro que um caminhão de arroz. Então, para isso você vê que, gente, não pode ter filho, mas tem nada contra os cachorros, hein? Tem que ir para cachorrada, tem lá o Bentinho, o Brasinha. Mas não a desumanização, né? Não pode ter filho, mas tem um monte de cachorro. E existem, Márcia, formas assim, subliminares de você controlar, como a Bia estava falando, de você controlar o número de filhos, né? Então, assim, como que o governo o governo e outras entidades, até que a gente não conhece, controla o número de filhos das famílias, né? Então, por exemplo, nós acabamos de fazer imposto de renda. Né? Todo mundo fez, né? Essa coisa do imposto de renda e tal, mas você conseguiu colocar uma forma de você abater no seu imposto de renda curso de inglês do seu filho? Não entra. Você coloca remédios para o seu filho? Não coloca. Então, inúmeras coisas que você tem de gastos com os filhos não entram no imposto de renda. Então, isso é uma forma limitante do número de filhos. As casas populares minúsculas, ali você já coloca. Então eu não posso ter filhos mais com essa casa, quintal da casa das pessoas, já é fator limitante. Então são coisas que você vai pensando que você tem que limitar. Então são situações que as pessoas já vão limitando o número de filhos. Parece absurdo até mesmo as leis de trânsito agora. Essas cadeirinhas, cabe só duas. E a avó vai aonde? Vou levar dois, vou deixar o outro aonde? Eu já estou com esse problema. Isso é limitante. Só uma Kombi poderá limitante. solucionar. Meu Deus. Gente, mas isso é uma só forma uma limitante. Como que no E táxi... eu tenho uma Kombi, gente! Vai chegar a Kombi. Mas no táxi você não precisa de ir com cadeirinha. Como é que é? No táxi não precisa da cadeirinha. E aí? Boa pergunta. Interessante eu não isso, penso- né? não sei Gente, se é é limitante. subliminar. Então tem que subliminar. prestar muita atenção nessas coisas que todas acontecem, viu, Benjamin? A cultura da morte está aí. E tem que tomar muito cuidado mesmo, né? Bem, gente, estamos quase no final do nosso programa de hoje. Nosso programa de hoje, Transmissão da Vida, é muito legal conversar com quem tem convicção do que fala. E no dia a dia com essas pessoas. Às vezes a gente vai rezar para uma pessoa, cometer um aborto. Eu achei muito interessante retomar um pouquinho, que a doutora falou, relação, como é que chama? Síndrome pós-aborto. Síndrome pós-aborto. Pós-aborto. Eu nunca tinha pensado nisso, que eu pensava só na mãe. Porque a mãe, o que acontece muito frequente, né? Que ela vê uma criança e pensa, se eu não tivesse abortado, podia ser meu filho, minha filha. Estaria dessa idade, ela projeta e revive tudo. E as pessoas também, nunca tinha pensado nisso, que aconselhou. Se eu não tivesse aconselhado aquele aborto, aquela criança, talvez aquela moça que eu aconselhei, ou aquele namorado, aquele pai. Meu Deus. Filha, o que mais? Recados finais aí?
Temos muita gente para dar recado aqui, todo mundo está acessando o Twitter, o blog. Gente, muito obrigada pela colaboração. O João Vitor Moura mandou um e-mail para a gente muito legal, falando: meu nome é João Vitor, tenho 27 anos, sou de Telêmaco Borba, do Paraná. Estou acompanhando o programa e me decidi tornar sócio pelo débito automático. Muito Que legal. todos que acompanham a Canção Nova possam ser associados. Então, eu quero agradecer a sua colaboração com essa obra de Deus, porque é você quem faz esse programa. Sem a sua ajuda, a sua colaboração diária, todos os dias aqui com a gente, isso não estaria sendo realizado. Agradecer pelo dom da sua vida, pela sua família. Estaremos em oração sempre por você. Muito obrigada mesmo. Que bacana. Tá vendo? De peixe, Se eu, assim, se eu não tivesse. Nossa, não teríamos companheira. Hoje nós vamos ser reflexivos, Miriam, Seria desse nossa programa. vida sem a Miriam. Seria dessa vida sem você. Não é? Nossa Senhora. Valor à Puxa vida, vida. verdade. E eu queria terminar lembrando também um povo de Barra Mansa, que essa fez oração que vinha um povo de lá. E numa oração de cura interior que eu fiquei somente com os casais. Eu tinha meus 15 anos com um violão e uns 30, 40 casais. Eu olhei e falei: o que eu vou fazer aqui? Fui rezar. E no momento lá, um pai chorava, porque ele tentou abortar o filho. Ele dava isso na mulher. Nossa. E Deus revelou na oração, assim, nunca tinha visto. Aquelas coisas de Deus, que eu estava curando uma pessoa que tinha um trauma muito grande por tentar abortar e não ter conseguido. E ele dizia: e hoje esse filho é o filho mais cuidado em mim. E ele dizia: o que seria da minha vida sem essa criança? E chorou, mas pôs para fora. E foi muito lindo. E foi uma confissão pública ali. Ele estava há anos vivendo aquilo, né? Mas isso é o que o Projeto Esperança faz nesse trabalho da síndrome pós-aborto. Esse auto-perdão. Porque tem perdão, exatamente gente. isso, é Tem auto-perdão. Tem perdão. Você que está no programa A agora, cometeu um misericórdia de Deus é aborto, enorme. você que aconselhou um aborto, você está arrependido, olha, não se desespere, procure ajuda, procure gente que vai te orientar, que Deus é misericórdia, às vezes no momento de sofrimento, de pressão, desespero, tantas coisas, né? Não justifica, mas explica. Deus vê o seu coração, isso que é bom. Queria reforçar aqui as palavras da Miriam. Obrigado a você, contribuinte da Canção Nova. Torna possível de trazer duas moças aqui, doutora aqui, a Ligabo e a dona Bia, não é? Para falar para nós. Muito obrigado. Obrigada a vocês pelo convite. Deus abençoe, viu, queridas? Nós queremos agradecer mesmo, né? E obrigado pela participação de vocês, obrigado você que está em casa, que Deus nos abençoe bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Vamos encher de nenê. Deus abençoe do Pai e do Espírito Santo. Amém. Paternidade responsável. Deus abençoe. Beijinho, Miriam.